Direito Ambiental, Unidade 5, Política Nacional do Meio Ambiente, Parte 1. Plano de apresentação, antecedentes históricos, objetivos, princípios, conceitos importantes, Sistema Nacional do Meio Ambiente e Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os antecedentes históricos que vão buscar lá do início a relevância que hoje a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente tem dentro do Estado brasileiro. Buscando ainda de forma bem preliminar, nós vamos ter como marco temporal os anos 30. Naquela época, nós tínhamos uma política, se é que assim podemos chamar, voltada exclusivamente para a proteção de determinados recursos naturais que eram considerados estratégicos pelo governo central. Nós não tínhamos ainda um pensamento global sobre a necessidade premente de preservação dos recursos ambientais. Se via exclusivamente o meio ambiente como a proteção dos recursos naturais ainda. Então, nós não temos uma grande produção legislativa e muito menos uma organização administrativa por parte do governo federal. Dando um pequeno salto para a década de 60, ali nós já começamos a ver que algumas demandas trazidas pela sociedade em razão da necessidade de controle da poluição industrial e urbana que acontecia nos grandes centros. Entre essa década de 60 e a década de 60, de 70, desculpa, o que mais o governo queria era fomentar a exploração dos recursos naturais e incentivar, vamos dizer assim, o desbravamento do território. Né? Então, seria a busca de novas áreas para a exploração desses recursos naturais. E isso, de certo, não é nenhuma forma de ser política voltada para a preservação e pensar a área do meio ambiente como uma necessidade de aglomerar o uso dos recursos naturais com a qualidade de vida humana. Então, o desenvolvimento do país nessa década de 60 tinha uma base de investimentos públicos em algumas áreas que eram consideradas estratégicas pelo governo, como petróleo, energia e projetos estruturantes, né? Os grandes projetos de infraestrutura. Então, era necessário que eu tivesse, dentro de um contexto nacional, o incentivo à exploração desses recursos naturais, porque a indústria precisava se expandir, precisava se modernizar. Então, toda essa efervescência econômica trouxe uma necessidade também de se pensar politicamente o uso dos recursos ambientais. Então, nessa década de 60, havia já a necessidade de um controle da poluição industrial, e aí isto forçou para que o governo também se organizasse administrativamente. Esse tipo de política, que não se concentrava apenas no grande centro industrial do Brasil, que é a região sudeste, trouxe para nós, na Amazônia, também a necessidade de explorar os nossos recursos naturais. Então, algumas obras estruturantes, elas começaram a ser feitas aqui na Amazônia. À medida que se intensificava, né, então, o uso irracional dos recursos naturais, o mundo inteiro também se organizava numa outra frente, a frente de discutir a racionalidade na exploração destes recursos. E o aumento dessa discussão, tanto internacional quanto nacional, se deu de forma mais latente, né, nos anos 70. Então, nós vamos ter fatores externos que influenciaram diretamente
a organização política ambiental aqui. Enquanto fator externo, nós podemos destacar, primeiro, a publicação do documento do Clube de Roma, chamado Limites do Crescimento, a Conferência de Estocolmo e a criação da primeira agência de proteção ambiental nos Estados Unidos. E, internamente, nós podemos falar no controle da poluição industrial e urbana, em razão do boom industrial que nós tivemos no Brasil. E, então, o governo federal, ele cria a Secretaria do Meio Ambiente, linkada ao gabinete da Presidência da República. Em termos de outras unidades federativas, nós vamos ter os estados, que passaram a criar órgãos de meio ambiente. Dentro desse aspecto mais global, tinha-se realmente a preocupação de controlar o uso dos recursos naturais. Então, nós vimos essa criação da agência nos Estados Unidos e, aqui no Brasil, a criação da SEMA. Esta necessidade, ela foi muito mais empurrada em razão da grande confusão, da grande ebulição internacional, em razão da exploração dos recursos naturais em vários países, como Canadá, Austrália e América Latina. Até então, aqui no Brasil, nós tínhamos uma legislação que tutelava exclusivamente o uso desses recursos naturais em razão do interesse econômico, com a finalidade de controlar determinados setores estratégicos para o crescimento econômico. Então, apenas era explorar em razão da necessidade econômica. Essa década de 70, então, ela foi realmente marcada por ações corretivas por parte do governo federal, né? E, obviamente, algumas situações ficaram de fora. Aquelas obras estruturantes que eram de responsabilidade do governo federal, como portos, aeroportos, ferrovias. Então, essas atividades, esses empreendimentos, melhor dizendo, estruturantes, eles ficaram fora do controle corretivo por parte do governo. Outro fator importante que nós não podemos deixar de reconhecer é a crescente atuação das ONGs no mundo inteiro. De forma bastante interessante, nós podemos destacar, enquanto marco temporal, a participação dessas ONGs na Conferência de Estocolmo, e, a partir daí, a inserção dessas ONGs em muitos problemas que aconteciam no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. A nossa lei, ela teve, sim, a influência da Conferência de 72, e ela foi considerada um formato inovador, bastante moderno para a época. E hoje, essa lei, apesar de tudo, né, ela ainda tem aspectos muito importantes, considerados modernos até hoje. Essa política nacional de meio ambiente, ela surge apresentando um novo formato de se pensar a exploração dos recursos ambientais, né? Só que dentro de uma visão holística. Então, nós não tínhamos a necessidade de apenas e tão somente explorar estes recursos naturais. Nós precisávamos, né, ir além dessa mera exploração dos recursos naturais e passar a pensar no meio ambiente enquanto um sistema. Então, nós temos aqui alguns conceitos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, tratamos a lei inicialmente na parte dos princípios. O primeiro, meio ambiente como patrimônio público, né, de pronto, que esse meio ambiente, ele não é um patrimônio particular, ele não é um patrimônio do governo, ele é um patrimônio de todos nós.
Então, vejam que em 1981, o pensamento do meio ambiente enquanto um bem difuso já se alinhava de forma concreta enquanto um dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. A racionalização do uso do solo, da água, do subsolo e do ar. O planejamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais. Ora, se eu falo que eu tenho um princípio de racionalização do uso desses recursos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que planejar e fiscalizar, orientar o uso desses recursos. A proteção, outro princípio, a proteção dos ecossistemas se faz necessária em razão de uma necessidade de racionalização e de fiscalização e de pensar o meio ambiente enquanto um patrimônio público. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Então, nós temos aqui a intervenção, a necessidade direta do poder público. Então, o poder público, ele deve controlar, né, e delimitar as atividades que tenham um potencial de degradação ambiental, atividades, empreendimentos de potencial poluidor acima dos limites. Então, esse controle, este zoneamento, eles vão se materializar em várias normas técnicas e jurídicas de controle do uso, da exploração dos recursos ambientais. Outro princípio, incentivos à ciência para o desenvolvimento de tecnologias de racionalização do uso e proteção dos recursos ambientais. Necessário sempre a participação da ciência para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, tecnologias mais viáveis, para que essa tecnologia ela possa se expandir na sociedade e possa ser, de fato, efetiva na racionalização, na proteção dos recursos ambientais. Outro princípio, o monitoramento da qualidade ambiental. Esse princípio, ele vai estar em consonância com um dos objetivos e com um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. É necessário monitorar a qualidade ambiental, sempre. Então, nós vamos determinar parâmetros técnicos, parâmetros legais de uso, de uso dos recursos ambientais, no que diz respeito à aferição dessa qualidade do uso desses recursos. Então, se faz necessário fazer, por parte do poder público, o monitoramento dessa qualidade ambiental, por meio da definição de parâmetros, de critérios, que vão aferir essa qualidade ambiental. Outro princípio, a recuperação de áreas degradadas, a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental em todos os níveis de ensino. A educação ambiental, inicialmente, ela foi tratada na Conferência de 72, e ao longo do tempo, ela vem sendo trabalhada para além dos níveis de ensino. Então, a educação ambiental, ela é um importante instrumento de sensibilização da coletividade para a preservação dos recursos ambientais. Os objetivos da lei. Primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. É necessário compatibilizar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, casar tudo isso aí com a preservação dos recursos ambientais. Então, eu devo fazer a exploração racional, a exploração planejada desses recursos ambientais para que eu consiga preservar a qualidade desse meio ambiente e, com isso, eu ter
um desenvolvimento econômico-social sustentável, fundamentado em bases sólidas. É realmente um objetivo bastante denso de se buscar, compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente. Diga-se de passagem, leia-se de outra forma, a preservação dos recursos ambientais. Outro objetivo, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e equilíbrio do meio ambiente, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essas áreas, essas estratégias de governança, elas precisam ser dialogadas entre toda a nação, e no campo político, administrativo, deve realmente se efetivar com um diálogo aberto e franco entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, para que não haja uma sobreposição de ações entre esses entes federados. Né? O importante, em razão do tamanho do Estado brasileiro, da nossa área geograficamente definida, é necessário realmente fazer um planejamento estratégico e definir quais são as áreas e as ações prioritárias de governo, dentro de um pensamento estratégico de governança. Então, esse diálogo ele deve ser efetivamente feito entre a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, para que eu possa ter uma eficácia no desenvolvimento dessas ações governamentais em determinadas áreas, para que eu não tenha, um conflito de gestão dentro de determinadas áreas, porque isso tudo, gente, é gasto de dinheiro público. Então, nós temos que pensar de forma estratégica para que esses recursos financeiros e esses recursos humanos, eles precisam ser melhor aproveitados. Então, a definição de áreas prioritárias de ação governamental precisa ser uma questão estratégica de governo, uma questão de Estado, e não uma questão do Estado. Outro objetivo, o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Então, se faz necessário o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental. Por que isso? Ora, eu preciso fazer a exploração de determinado recurso ambiental, como, por exemplo, a água. Eu vou usar um recurso hídrico e eu preciso fazer uso dele. Então, eu preciso aferir padrões de qualidade para dizer se o meu uso ele está sendo feito de forma correta ou não. A partir da definição desses critérios, desses padrões de qualidade, eles vão ajudar o poder público e ao próprio interessado em particular ou não, no uso equilibrado desses recursos ambientais. Porque como é que ele vai saber se ele está poluindo, se ele está degradando ou não, em razão do uso que ele está fazendo daquele recurso? Então, é necessário, sim, que se defina esses padrões de qualidade ambiental. Inclusive, um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente é a definição de padrões de qualidade ambiental, porque são esses padrões que vão apresentar os índices de poluição, os índices de degradação de qualidade ambiental de determinado recurso. É por meio desse estabelecimento desses critérios e padrões de qualidade. Outro objetivo, o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais voltadas para o uso racional dos recursos ambientais, casado com um dos princípios, que é de desenvolvimento da ciência na pesquisa de tecnologias racionais no uso desses recursos.
Então, a ciência, ela é fundamental para que nós possamos ter tecnologias mais limpas, mais baratas, mais democraticamente utilizadas por uma grande maioria da população. Se faz necessário sempre o financiamento de pesquisas em tecnologias nacionais voltadas para o uso racional destes recursos ambientais. Outro objetivo, a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente. Primeiro, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Nós temos aí 3 pontos. Primeiro, a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente. Então, uma atenção, né? Eu acabei de falar como um dos objetivos o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais voltadas para o uso racional desses recursos. Então, eu preciso desenvolver essas tecnologias e difundir essas tecnologias que possam ajudar no manejo adequado destes recursos ambientais. Este é o primeiro passo. O segundo ponto é a divulgação desses dados, fomentados no desenvolvimento de pesquisas e informações ambientais relativas a estes dados, a essas novas tecnologias de manejo desses recursos ambientais. Então, tudo está devidamente casado, né? Eu preciso pesquisar, eu preciso divulgar e informar dados sobre o manejo adequado, o uso racional dos recursos ambientais. Um outro ponto dentro desse objetivo é a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Ora, a formação de uma consciência pública, eu prefiro usar a formação de uma sensibilização pública sobre a real necessidade de preservar a qualidade do meio ambiente, para que nós possamos ter um equilíbrio ecológico. Eu iria mais à frente de dizer que a sensibilização pública sobre a necessidade de preservação dos recursos ambientais, ela é uma questão de sobrevivência para todos nós. Porque sem essa racionalidade, realmente fica uma situação difícil, porque nós nunca vamos ter uma sustentabilidade socioeconômica desta forma, né? Então, a sensibilização pública, ela é um fator decisivo de busca pela racionalidade, pela sustentabilidade ambiental que nós tanto almejamos ao longo dos séculos. Mais um objetivo, a preservação e a restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. A preservação e a restauração dos recursos ambientais. Acabamos de tratar há pouco, como um dos objetivos, a definição de critérios e de padrões de qualidade ambiental. Então, é necessário trabalharmos desta forma, porque nós precisamos restaurar determinados recursos ambientais explorados de forma indevida e a utilização desses recursos para que nós possamos ter uma disponibilidade permanente deles, concorrendo desta forma para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, percebam que todos os objetivos da lei, eles estão linkados aos princípios que esta lei também define. Então, a lei, ela é toda estruturada de forma equilibrada, de forma lógica. Mas um objetivo dos mais importantes é a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar
os danos causados. Este é o primeiro momento. E ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, eu tenho aí, primeiro, o princípio da responsabilidade. Segundo, o princípio do usuário pagador. Então, no primeiro momento, é a obrigatoriedade do poluidor e do predador da obrigação de reparar o dano causado. Essa reparação, ela se dá por meio da recuperação ou, dependendo da situação, de indenizar os danos provocados em razão da forma errada de exploração dos recursos ambientais. A figura do poluidor, ela é definida inclusive pela lei, por esta lei. Então, nós temos a figura do poluidor e a figura do predador. Bem interessante que a lei, ela traz dois personagens que vão ser tratados de forma diferente pela própria legislação ambiental. Conceitos importantes que a lei nos traz. Ela nos traz o conceito de meio ambiente, nos traz o conceito de degradação da qualidade ambiental, o conceito de poluição, o conceito de poluidor e de recursos ambientais. Então, nós temos, pela lei, meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, nós temos aí, realmente, um foco, uma ideia central de conjunto. Apesar de que ainda se pensava naquela época o meio ambiente muito mais dentro de um aspecto natural, naturalista, do que de uma conjugação de fatores que não se vinculam exclusivamente ao uso dos recursos ambientais. Então, a lei, ela esquece de tratar o meio ambiente dentro da sua versão econômica, por exemplo. Mas vamos dar as devidas vênias em razão da época em que esse conceito ele foi tratado. Então, a lei, ela já se manifesta em razão de uma estruturação necessária de natureza conceitual para coordenar o uso estratégico dos recursos ambientais. Então, vamos ao conceito agora do que seja degradação ambiental. Todos os conceitos que estão linkados, que estão aqui presentes, eles são conceitos que estão devidamente vinculados uns aos outros. Então, dentro do artigo 3º da lei, nós vamos ter o conceito de degradação da qualidade ambiental, como sendo a alteração adversa das características do meio ambiente. Então, é um conceito bastante interessante, porque nós temos aí, primeiro, a alteração adversa. Então, para a lei, qualquer alteração, mínima que seja, nas condições normais daquele meio, é considerado degradação. Por mais que aquele meio ele já esteja degradado, essa não é a condição real dele, essa não é a condição normal dele. Então, o conceito da lei trabalha sempre o meio ambiente enquanto dentro das suas condições normais, dentro da racionalidade do uso. Então, a degradação da qualidade ambiental, ela é qualquer alteração, não importa a que nível ela esteja. Então, a alteração adversa das características do meio ambiente. Em razão dessa alteração, de qualquer alteração, nós vamos desdobrar para o conceito de poluição. Então,
é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, letra A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Letra B, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C, afetem desfavoravelmente a biota. D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E, lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, o pensamento de poluição é um desdobramento do conceito de degradação da qualidade ambiental. Então, essa poluição, para que ela possa ser sancionada pelo direito, estudada pelo direito, é quando essa alteração ela está acima dos limites estabelecidos, primeiramente pelas normas técnicas. Então, a aferição de padrões de qualidade ambiental, ele vem das normas técnicas devidamente pesquisadas, né? Acabamos de falar dos princípios e dos objetivos da lei, onde a necessidade de pesquisas científicas para a definição de critérios e padrões de qualidade, ela é fundamental. Como é que eu vou definir padrões de qualidade ambiental sem pesquisa? Então, essas pesquisas, elas precisam aferir os níveis para dizer que a partir do limite tal, a partir do ponto tal, eu vou ter poluição. Se eu tenho poluição, eu tenho uma degradação da qualidade ambiental acima dos limites necessários, acima dos limites suportáveis pelo meio natural e pelo meio socioeconômico. Então, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Tá vendo? Letra B, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas. Então, o índice de poluição, além de prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, também vai criar adversidades às atividades socioeconômicas. C, afetem de forma desfavorável a biota. Então, afetem negativamente as formas de vida. Letra D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, chama bastante atenção essa questão da condição estética e sanitária do meio ambiente, principalmente das condições estéticas. Então, se pensa aqui, se coloca aqui, que o meio ambiente, ele não fica vinculado tão somente à utilização dos recursos ambientais. Então, nós vamos ter aqui o meio ambiente artificial, que tanto José Afonso da Silva fala na obra dele, Direito Ambiental Constitucional. Então, a partir do momento que eu tenho uma degradação nas condições estéticas, eu tenho poluição. E, finalmente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Olha aí, novamente, eu tenho um princípio que fala disso, da necessidade da definição de padrões, de critérios de qualidade ambiental, e também vou ter um objetivo. Então, vejam que a definição de padrões de qualidade ambiental é importante para a definição de padrões de poluição, de sancionamento por parte da norma jurídica, por parte do poder público, daquela exploração irracional de determinado recurso ambiental. Então, esse é o conceito de poluição. Então, se eu tenho este conceito de poluição, eu preciso materializar quem provoca essa poluição. Então, nós temos aí a figura do poluidor, chamando um pouco daquilo que foi discutido na Conferência de 72, na poluição de quem faz a degradação da qualidade ambiental acima de níveis normais, nós temos aí um conceito bastante moderno para a época e que foi durante muito tempo
discutido e negativado no que tange a questão de poluidor enquanto pessoa jurídica. A pessoa jurídica sendo responsabilizada principalmente no âmbito penal. Naquela época foi realmente uma situação bastante impensável para muitos autores. Então vamos lá ao conceito de poluidor que está no inciso 4º do artigo 3º da lei. Então é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Então, tanto faz ser a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, para que ela possa responder quanto à sua responsabilidade. Então, se ela provocou índices de degradação de qualidade ambiental acima daquilo que é recomendado pela norma técnica, pela norma jurídica, então ela se enquadra enquanto poluidor e vai responder, vai ser chamada a sua responsabilidade para reparar esses danos causados. E o inciso 5º, a definição dos recursos ambientais. Então, para a lei, nós temos a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera e a fauna e flora. Então, nós temos bastante recursos ambientais que a lei assim reconhece. Então, nós temos que desconstruir o paradigma de que meio ambiente, quando a gente pensa, é fauna e flora. Então, a questão da definição de recursos ambientais que tem relevância econômica de exploração não se vinculam à fauna e flora.